Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Henrique, do Colégio Domus, professor de Ciências. Vamos para a nossa quarta videoaula, certo? Espero que estejam todos bem, todos e todas com muita saúde. Pessoal, vamos aí, pegar firme, 1 horinha por dia para a gente, no mínimo, certo? Para a gente estudar, entender tudo aqui sobre o que a gente está vendo, não ficar nenhuma dúvida, beleza? Pessoal, vamos lá então. Nas nossas últimas videoaulas a gente estava falando um pouquinho sobre uma alimentação equilibrada, certo? A importância de ter uma alimentação equilibrada, os grupos de alimentos, vimos sobre cereais, tubérculos, raízes, verduras, legumes, as frutas, leites derivados, carnes, ovos, vegetais ricos em proteínas, produtos ricos em açúcares e gorduras. Vimos como que é importante a presença de todos esses alimentos, de todas as vitaminas, sais minerais, tudo o que esses alimentos possuem, buscando sempre o equilíbrio para o nosso corpo, uma alimentação balanceada e uma alimentação equilibrada, certo? Hoje, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação, continuar falando um pouquinho sobre alimentação. O que nós vamos falar sobre alimentação? Vamos falar sobre obesidade, vamos falar sobre controle de peso, vamos falar sobre conservação de alimentos, vamos falar sobre a desnutrição. Enquanto vocês vão me ouvindo falar, é muito importante, pessoal, que vocês acompanhem junto com a apostila. Nós estamos agora lá na página 66 da apostila de vocês. A apostila traz muitas informações interessantes também, tem muitas imagens muito bacanas que vão só agregar no nosso conhecimento, certo? Então, vamos começar falando sobre a obesidade. Em relação à obesidade, um médico, por exemplo, ele utiliza vários critérios para verificar se um adulto está obeso ou não. Um deles consiste em dividir o peso da pessoa pela altura elevada ao quadrado. Esse resultado é chamado de índice de massa corporal, ou IMC, certo? Que deve ficar entre 18,5 e 24,9. Depois tentem fazer esse teste aí com a calculadora de vocês. Peguem uma calculadora e façam aí. Como que faz mesmo? Divide o peso da pessoa, por exemplo, 80 quilos pela altura. 80 quilos dividido por a altura em metros. 1,80 m, por exemplo, no caso de vocês, 1,60 m, por aí. E o número vai variar entre 18,5 e 24,9. Os índices menores que 18,5 vão indicar baixo, possíveis riscos à saúde. E os índices maiores que 24,9 já indicam um excesso de peso. Só que esses valores do IMC, eles são relativos. Não podemos usar só esses valores do IMC para definir se uma pessoa é obesa ou não. Por exemplo, um atleta pode apresentar valor mais alto desse IMC sem ser obeso, já que os músculos desse atleta, os músculos que a pessoa tem, pesam mais do que a gordura. Então, a gente não pode pensar só em IMC, índice de massa corporal, I de índice, M de massa, C corporal, índice de massa corporal. Não podemos pensar só nesse índice de massa corporal para definir sobre a obesidade. Quando a gente fala de obesidade, na verdade, nós temos que pensar o quê? Pensar em saúde. Por quê? Porque quanto mais obesa for uma pessoa, maior é o risco dela sofrer ataques cardíacos ou de ter pressão alta. E tem vários fatores que podem contribuir para a obesidade, como tendência hereditária, comer um aumento, sempre comer comidas muito calóricas, ricas em gorduras saturadas, ricas em açúcares, e sem falar no sedentarismo. Tudo isso está relacionado à nossa saúde
pode gerar uma obesidade que pode se transformar em uma doença. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, certo? Algumas doenças que a pessoa pode desenvolver, por exemplo, diabetes, cálculos biliares, aterosclerose, que é um problema, aterosclerose, que são depósitos de placas de gordura nas artérias, que pode provocar vários problemas de saúde, certo? Tem uma imagem muito bacana sobre isso lá na página 66 da apostila de vocês. Problemas na coluna e muitas outras doenças que nós vamos estudar daqui para frente, relacionadas à obesidade. E também um fato muito sério relacionado à obesidade é que os dados estatísticos mostram que as pessoas obesas vivem em média menos do que as pessoas não obesas. Então nunca é tarde para a gente começar a se cuidar, vocês que são novos, estão aí no 8º ano, saúde, a flor da pele, sempre buscando uma alimentação equilibrada, beleza? Para isso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre controle de peso. O que uma pessoa pode fazer para ela ter ali o controle do peso dela? Lembrando que se a pessoa sempre vai ser o médico que vai poder indicar uma dieta para uma pessoa ou um tratamento específico para ela controlar o peso dela. O que nós estamos fazendo aqui são apenas conhecer algumas formas, conhecer melhor o nosso corpo, saber que nós podemos lidar com isso. Beleza? Mas é sempre o médico para definir isso para vocês. Relacionado ao controle do peso, se uma pessoa se estiver obesa, ela tem que procurar um médico que vai verificar se não tem nenhum problema relacionado às glândulas de produção de hormônios, que pode ser isso, pode não ser só uma má alimentação e sedentarismo, pode ser um distúrbio do próprio corpo, certo? Para até o médico descobrir se essa pessoa está com alguma doença, por exemplo, diabetes, ou qualquer outro problema que essa pessoa possa ter, certo? E sempre pensando em realizar atividades físicas, certo? Porque a atividade física vai sempre ajudar o metabolismo do nosso corpo, ajudar na queima de calorias, certo? E também com a reeducação alimentar. Nessa reeducação alimentar, para controlar a obesidade, é preciso diminuir o consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras, controlar o consumo de alimentos ricos em carboidratos, dar preferências a verduras e legumes e de baixas calorias. Então, pessoal, tudo que for sempre muito saudável, sempre buscando o equilíbrio do nosso corpo e pensando na saúde. Beleza? Espero que tenham entendido tudo até aqui. Sempre buscando o equilíbrio do nosso corpo. Agora, pessoal, última coisa que a gente vai falar é sobre a ciência e tecnologia na conservação dos alimentos, que nós já falamos tanto como os alimentos são importantes para a gente, que eles possuem nutrientes, que nós temos sempre que buscar o equilíbrio. Nós vamos aprender alguns nomezinhos aqui de algumas técnicas relacionadas à conservação dos alimentos. A primeira técnica é chamada de congelamento. Ela é uma técnica muito usada para conservar os alimentos até que eles cheguem no consumidor. Certo? Por quê? Por que ele é importante? Porque os alimentos, quando eles precisam ser transportados por grandes distâncias, eles já têm os micro-organismos. Só que se esses micro-organismos forem congelados, esses micro-organismos, geralmente, eles interrompem sua reprodução. Então, o congelamento ela é muito usada para conservar alimentos até ele chegar no consumidor. A pasteurização está relacionada com a fervura. Ferver os alimentos é uma das formas mais usadas para matar micro-organismos. Só que por que a gente está falando isso? Porque
com a globalização, tantas pessoas, a gente precisa sempre proteger o alimento contra a proliferação de bactérias, conseguir manter os alimentos refrigerados, certo? E essas técnicas têm a ver com isso. A pasteurização, por exemplo, do leite. O leite é aquecido a uma temperatura aproximada de 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. E depois ele é resfriado rapidamente. Nesse processo, um pequeno número de bactérias que geralmente não são prejudiciais à saúde conseguem permanecer vivo no leite. Por isso esse leite tem que ser mantido na geladeira, para não estragar. Certo? E é bom ferver esse leite, o leite pasteurizado, antes da gente tomar. Beleza? Lá na apostila de vocês, na página 68, ela traz umas outras características sobre curiosidades sobre a pasteurização. Além da pasteurização, alguns alimentos industrializados são utilizados alguns métodos que são chamados de aditivos químicos. Só que esses aditivos químicos matam os micro-organismos ou impedem que eles se reproduzem. Também conservam os aditivos, dão cor, aroma, sabor ou consistência a um produto. Ou seja, eles podem alterar o sabor ou um valor nutritivo do produto. Beleza? Já vimos 3 até aqui então. Congelamento, pasteurização, aditivos químicos e agora desidratação. A desidratação ela também ajuda a conservar o alimento. Sem água, o que é a desidratação? Tira a água do alimento. Sem a água, muitos micro-organismos morrem. Desse modo, altas concentrações de sal retiram a água do germe, impedindo sua sobrevivência e reprodução. E a desidratação está relacionada com a retirada da água dos micro-organismos, certo? Assim como a desidratação, pessoal, tem o salgamento, que concentração muito alta de sal vai retirar a água dos germes. Então, se é um exemplo da carne salgada, que certo, ela era muito utilizada antigamente, quando as pessoas não tinham geladeira, o salgamento dos alimentos para tirar os micro-organismos deles para eles morrerem desidratados. As duas últimas, a liofização, que o alimento é desidratado rapidamente por baixas temperaturas, e a defumação, que é uma técnica muito antiga, que consiste em expor o alimento à fumaça, porque na fumaça tem substâncias capazes de impedir o desenvolvimento de micro-organismos. Ela é usada geralmente para conservar certas carnes, certo? E peixes também. Pessoal, então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver o tempo aqui. Dá tempo então. A gente vai falar aqui sobre a desnutrição. O que é a desnutrição? É a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. Certo? Se é a falta de algum nutriente em quantidade necessária no nosso organismo, ela pode trazer diversos problemas para a nossa saúde. Uma pessoa ela pode até comer muito, mas se faltar na sua alimentação a quantidade mínima de ferro, por exemplo, vitamina C ou outro nutriente, ela vai apresentar problemas e ficar desnutrida. Existem inúmeras causas para a desnutrição. Presença de vermes intestinais que retiram nutrientes, por exemplo, problemas no sistema digestório que dificultam a absorção de nutrientes, falta de recursos para uma alimentação equilibrada, maus hábitos alimentares, certo? Nunca é um fator só, são diversos fatores. O problema é que a desnutrição ela pode causar inúmeros problemas, como, por exemplo, atraso no desenvolvimento mental e físico, enfraquece as defesas do nosso corpo, facilita a entrada de doenças infecciosas no nosso corpo, certo? Então, pessoal, isso agora sim é o que eu tinha para falar para vocês sobre a aula de hoje. Recomendo fortemente
que vocês leiam as páginas 66, 66, 67, 68 e 69 da apostila. E bons estudos a todos e a todas, e até a nossa próxima videoaula. E é isso, pessoal. Até mais.